de Justiça Lélio Braga Calhau. Não saia daí, o Entrevista está no ar. Lélio, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa Entrevista. E para começar nosso bate-papo, fala pra gente quais são as principais políticas para diminuir a violência no mundo. Na verdade, você tem diversas políticas criminais que cada país adota para se combater a violência no seu país. Nós conhecemos o caso norte-americano da política criminal adotada na cidade de Nova York, chamada Tolerância Zero. Ela tem dado certo lá. Ela prevê que os crimes pequenos têm que ser punidos com severidade, ela trabalha muito com o conceito de desordem, o conceito da sociologia, prevê a limpeza dos locais, retirada dos mendigos dos locais públicos, uma tolerância menor com a prática dos crimes pequenos. Nós temos outras políticas, como as políticas do direito penal mínimo, que defendem que há de se ter menos a violência por parte do Estado para se combater o crime, mas se centrar sempre na proteção dos direitos fundamentais, e há políticas que são até abolicionistas, no sentido de acabar com tudo e passar a sociedade a tomar conta disso, como existem algumas políticas que são defendidas na Escandinávia, no sentido que a própria sociedade civil tem que ser aquela justiça dos bairros, ela que tem que tomar conta do seu crime. O Brasil está inserido nessa situação. Nós não temos uma política criminal para combater a violência pré-definida, não há um pacto social, um pacto político para se definir qual política criminal que vamos adotar no Brasil. Então, na verdade, às vezes existem leis que são aprovadas com muita severidade, outras vezes com muitos benefícios até, de uma certa forma, que não seriam proporcionais aos crimes praticados. E nós vivemos essa gangorra. Às vezes aprovam-se leis mais severas, às vezes aprovam leis mais benéficas, mas não há ainda o que seria importante, que seria uma discussão geral do Brasil, do Congresso e da sociedade, de que tipo de política criminal que o Brasil quer adotar. E o que poderia ser feito para nivelar isso aí, acabar com essa gangorra? Olha, além dessas discussões, existe de repente, alguma política que já existe em outros países que o Brasil poderia adotar? Olha, o problema ele é um pouco mais complexo, porque, por exemplo, no caso norte-americano. No caso norte-americano, houve, sim, resultados muito produtivos em Nova York. A redução da violência lá foi uma questão, sim, de muito sucesso. Mas, ao mesmo tempo, outras cidades norte-americanas, um pouquinho menores que Nova York, adotaram políticas mais humanas, mais complacentes e conseguiram a mesma redução dos crimes. Então, há um custo social que a sociedade tem que arcar com essa questão do combate à violência. Por exemplo, o Brasil hoje tem cerca de 450 mil presos. E nunca se prendeu tanto igual no Brasil hoje. Mas ainda faltam muitas vagas. Os Estados Unidos tem mais de 2 milhões de pessoas presas. Mais 3 milhões que estão sendo monitoradas por liberdade condicional, pulseiras eletrônicas. Então, os Estados Unidos pune muito. Tem 2 milhões de presos e lá é um país violento. Ninguém tem dúvida que os Estados Unidos é um país violento. Assim, até mais violento que o Brasil em algumas cidades. Então, o que nós temos que tentar buscar é um parâmetro correto. Não só importar nenhuma lei da Europa, dos Estados Unidos, uma lei que se adeque à nossa realidade. Pode-se dizer que a violência do nosso país, ela vem das drogas? Olha, é consequência das drogas? Sim, a questão da violência, a violência e a criminalidade são questões plurifatoriais, elas não dependem, não é a questão genética, a questão biológica, a questão social, a questão cultural que influencia por si só. É a influência delas todas. A questão das drogas, com certeza, ela interferiu no sentido de ter aumentado a violência no estado de Minas Gerais. Quando houve a explosão dos níveis de violência em Minas Gerais? Foi a partir do ano de 93, 94. Foi quando o crack entrou em Minas Gerais, que é uma droga que é muito violenta, uma droga que destrói o usuário e aí ela é uma droga que acaba tornando o usuário mais violento. Foi com a entrada do crack em Minas Gerais que, coincidentemente ou não, e as pesquisas apontam que houve a coincidência da explosão da violência da criminalidade, primeiro na região metropolitana de Belo Horizonte e depois no interior. E o que se pretende com essas mudanças que chegam aí nessa nova lei?
A nova lei de drogas, na verdade, ela tenta inserir uma política criminal específica para a questão das drogas no Brasil. Há uma discussão muito grande. Questão de usuário de drogas, é questão de saúde pública ou questão de cadeia, questão de polícia. Então, a legislação penal nossa, ela vinha já participando desse debate há muito tempo, mas não havia uma definição. Essa lei agora, ela adotou uma política de se entender que o usuário de drogas vai ser tratado pelo direito penal, mas ele não vai ser punido com pena de prisão. Então, a nova lei de drogas, ela já adotou princípios da política de controle de drogas da Europa. Que, na verdade, na questão de drogas, nós podemos basicamente falar que existem duas políticas criminais para tratar de droga. Nós temos a política criminal norte-americana, que é a política criminal de guerra contra as drogas, o War on Drugs, que ela é uma política criminal de se combater o traficante e o usuário com todas as forças, com polícia, com cadeia, com punição, com prisão perpétua, que é a política criminal que os Estados Unidos querem implantar na Colômbia. Os Estados Unidos injetam muito dinheiro na Colômbia, muitos recursos com base nessa política, que eles querem combater o tráfico lá na Colômbia para impedir a droga de chegar nos Estados Unidos. Mas ela é uma política muito violenta e muito custosa para o país. E temos também a política de redução de danos, que é uma política eminentemente europeia, que ela prega que a questão de drogas envolve também a questão de saúde pública, principalmente a questão do usuário. Ela não renega que o traficante tem que ser combatido. Ele tem que ser combatido, com certeza. Mas ela já trata com mais humanidade a questão do usuário de drogas. Nós tivemos recentemente até uma polêmica envolvendo um panfleto que foi distribuído numa passeata, não me lembro qual, em São Paulo, onde o governo tinha apoiado o movimento lá, e o panfleto falava como que se usava droga, como que se injetava droga para os usuários lá. Isso causou uma certa polêmica, estão incentivando a droga ou não estão, mas olha, na verdade, a droga vai ser usada por eles. Então, o que eles fazem? Eles tentam fazer o quê? Evitar, prever a redução de danos, diminuir o máximo possível o contágio de outras pessoas, o envolvimento de transmissão de doenças por drogas. Então, ela tem uma certa antipatia dos setores conservadores da sociedade, mas ela é uma política que vai crescer devagarzinho ainda. Ela vai crescer de uma forma lenta, mas ela vai crescer porque eu acredito que ela é a política mais adequada para o usuário de drogas, não estou falando para o traficante. E essa nova lei de drogas, ela traz regulamentação para qualquer tipo de droga? Não, ela, na verdade, não são todas as drogas ilícitas que estão proibidas pela lei de drogas de 2006. A lei de 2006, ela revogou a lei de 76 e a de 2002 que tratava do tema. Então, hoje, quando se trata de lei de drogas e questão de crime, é essa lei de 2006. Mas a lei, ela faz referência a uma portaria do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele nesses anos todos, durante as outras leis também, o advento das outras leis, ele sempre emite uma portaria colocando quais são as substâncias entorpecentes proibidas. E lá nessa portaria está a substância da maconha, da cocaína, do crack, o LSD está lá. Então, o lança-perfume está lá também. Então, à medida que uma substância entorpecente, uma droga ilícita, né, agora, esteja nessa portaria do Ministério da Saúde, e essas que eu falei para vocês são as principais, elas são proibidas e elas são punidas pela lei. O que houve na lei de grande mudança? Houve uma separação total do que se vai, quase que total, né, do que se vai fazer com o usuário e o traficante. Não vou falar que ela foi total, porque se tivesse sido total, nós já não prenderíamos o usuário para nada, nem o deteríamos, na verdade. Ele não pode ser preso, mas ele pode ser encaminhado à delegacia. Mas para ser para separação total, como alguns países, a pessoa não seria detida, seria enviada para o hospital ou para um ambulatório para se tratar. Então, o que a lei pretende é cuidar do usuário, seria Essa lei está buscando mais um equilíbrio entre a repressão e a prevenção. Porque, na verdade, as outras leis só tratavam de repressão. E não adiantou. Hoje é caso comum de você encontrar as cadeias públicas no Brasil com a maioria dos presos hoje sendo traficantes. E isso há 20 anos atrás não era assim. Há 20 anos atrás, se você procurasse o perfil da pessoa que está presa na cadeia, você encontraria o homicida, o estuprador, o assaltante de banco, o assaltante de prática de roubo.
E o traficante, eventualmente. Hoje não. Hoje 70%, 60% das pessoas que estão presas na cadeia são traficantes. Então, isso decorre de alguns problemas técnicos da lei que a gente vai comentar no programa aqui. Então, nós vamos comentar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí, o programa Entrevista volta já.